Havia um caminhão de mudança parado na frente da casa dele em plena tarde de terça-feira. Sua esposa estava lá, junto com um homem que ele nunca tinha visto. 4 meses depois, esse mesmo homem estaria na cadeia e ela no hospital com a mandíbula quebrada. Mas antes de tudo isso, ele precisou ouvir da própria filha que era só um plano de reserva. Minha filha defendeu a traição da mãe e disse que eu era só uma opção conveniente. Então, renunciei à custódia na frente do juiz. Meu nome é Aaron. Sou engenheiro mecânico numa fábrica de automóveis, aqui em Columbus. É um trabalho invisível, ninguém percebe quando está certo, só quando dá errado. Ironicamente, os engrenagens da minha própria vida estavam desmoronando há um tempo, e eu não tinha visto nenhum sinal. Estava no meio do turno, limpando graxa. Gordon, meu vizinho, ele rara vez me ligava durante o trabalho. Quando ligava, era sobre algo trivial: a cerca, o correio, aquela árvore na divisa que nenhum dos dois queria derrubar. Deslizei para atender. Aaron, você precisa vir para casa agora. O que aconteceu, Gordon? Você tá bem? Tem um caminhão de mudança na frente da sua casa. Uns caras estão carregando móveis. Sua esposa também está aqui. Achei que você deveria saber. Bati uma vez na porta do meu chefe antes de entrar. Preciso ir agora. Situação na minha casa. Corri pro estacionamento. Friei em seco em casa. Tinha um homem dando instruções a 2 carregadores que estavam colocando meu sofá e minha mesa de jantar na traseira do caminhão. Ei, parem aí! O homem mal me olhou, me escaneou de cima a baixo com desprezo e murmurou: cuida da sua vida. Não precisei processar mais nada. Acertei minha mão na mandíbula dele antes que eu terminasse de pensar. Com uma mão segurei o celular e disquei pro 990. Tem um homem roubando na minha propriedade. A atendente, com voz calma, disse: Senhor, entre na sua casa e feche a porta. Os oficiais estão a caminho. Soltei uma risada amarga e então ouvi um grito: Aaron, o que diabos você está fazendo? Me virei. Callie corria em nossa direção com o rosto desfeito de choque. Caiu de joelhos ao lado do homem, revisando o rosto dele com as mãos tremendo. Por que você bateu nele? Me gritou indignada. Fiquei parado por um segundo. Porque ele estava esvaziando nossa casa. Você o conhece? Sim, é meu namorado. Levantei o pé e descarreguei na virilha do sujeito. Você é minha esposa. Cuspi com a voz tremendo. E tem um maldito namorado? Callie gritava, mandando eu parar. Mas eu já estava fora de mim. Me virei para o caminhão. Por que esse caminhão está aqui? Os 2 carregadores estavam encostados no veículo com os braços cruzados. As sirenes começaram. 2 viaturas pararam na frente da casa. Os policiais desceram com as mãos nas coldres, avaliando a cena. Eu de pé sobre um homem caído, Callie ajoelhada ao lado dele. Um dos oficiais, robusto, colocou uma mão firme no meu peito. Atrás, senhor. Fui eu que liguei, disse tentando me controlar. Meu vizinho me avisou que estavam carregando meus móveis. Cheguei e encontrei esse homem dirigindo tudo. O oficial olhou para Callie. Senhora, o que está acontecendo aqui? Callie enxugou as lágrimas e com uma voz que tentava soar digna, mas só soava teimosa, respondeu: esse homem é Walter Anderson. É meu namorado. Estou me mudando daqui. Estou levando minha metade dos móveis. De 7 anos de casamento, uma vida inteira, reduzida a um caminhão de mudança e um tipo chamado Walter na minha entrada. O oficial se esfregou nas têmporas. Senhora Thompson, disse com firmeza. O senhor é seu marido? Você o informou que ia se mudar? Callie hesitou. Depois, com um gesto de arrogância, respondeu: não. O oficial suspirou. Senhora, entenda isso. Levar qualquer móvel desta casa sem uma ação de divórcio prévia e sem que um juiz tenha distribuído os bens é ilegal. O que você está fazendo é furto. Se seu marido decidir registrar queixa, isso vira crime. Callie ficou boquiaberta. Olhou para os carregadores. Coloquem tudo de volta. Ordenou. Os homens, ainda divertidos, deram de ombros e começaram a meter o sofá de volta. O oficial cruzou os braços. A senhora pode ir com suas roupas para manter a paz. Fico aqui até ela partir. Callie se virou para o oficial com os olhos ardendo. Ele que deveria ir, gritou me apontando. Eu mereço ficar aqui. Intervim rápido. Essa casa está no nome da minha mãe. Ela não tem nenhum direito legal sobre essa propriedade. Callie gritou de novo. O oficial perdeu a paciência. Senhora, a senhora acabou de tentar furtar o marido. Estamos te dando uma saída fácil e você ainda quer expulsá-lo da própria casa. Vamos ver se o senhor quer registrar queixa por furto agora mesmo. Com a advertência do oficial, Callie recuou. Com um gesto de fúria, entrou na casa e minutos depois reapareceu arrastando 2 malas grandes.
Levantei a mão. Espera, disse a oficial. Quero que revistam essas malas. Callie parou em seco, me olhando com uma mistura de incredulidade e ódio. Aaron, você realmente precisa me humilhar assim? Não confia em mim? Os dois carregadores que tinham ficado em silêncio soltaram uma gargalhada enorme. Até os oficiais trocaram um olhar. Abra as malas, senhora, ordenou o oficial. Seu marido tem todo o direito de verificar. Com um resmungo, me agachei e comecei a revirar entre as roupas. No fundo, escondido sob blusas e suéteres, encontrei meu notebook pessoal e meu carregador de celular. Peguei e ergui para todo mundo ver. Preciso disso. Pede pro seu amante. Respondi com uma voz que não reconheci como a minha. Ele que cuide de você agora. Ela fechou as malas com um puxão e saiu da minha vida com o Walter mancando atrás dela, enquanto se afastavam no caminhão agora quase vazio. O detalhe da mala já pronta, o caminhão já contratado, os carregadores já no local, Callie não tomou uma decisão naquela tarde. Ela estava executando um plano que tinha pelo menos dias de preparação. O que parecia ser uma saída impulsiva era, na verdade, uma operação logística. A raiva de Aaron foi uma reação ao improviso. O que ela fez não foi improviso. Fiquei sozinho na entrada, sentindo o silêncio da casa me envolver de um jeito que não era tranquilidade, era vazio. Então a porta principal abriu de novo. Judy, minha filha de 6 anos, entrou com a mochila no ombro. Parou em seco ao ver os móveis fora do lugar e as marcas de barro dos carregadores no chão. Pai, o que aconteceu aqui? Vem, senta. Apontei para o sofá que tinham acabado de colocar de volta. Respirei fundo. Sua mãe decidiu ir embora. Foi com o novo amante dela. Judy piscou. E então disse, você está falando do Walter? Espera, você sabia dele? Judy me olhou como se eu estivesse fazendo uma pergunta idiota. Mãe me contou sobre ele faz tempo. É o primeiro amor dela, o único e verdadeiro amor. Ela se casou com você porque você era uma boa opção, um homem decente. Me levantei e caminhei até o bar para me servir de novo, tentando processar a dimensão da traição, minha filha, minha própria sangue, me dizendo que eu não era mais do que um plano de reserva. Então me fala mais sobre esse Walter, disse mantendo a voz controlada. Judy se recostou no sofá cruzando os braços. Mãe nunca parou de amar ele. Você é um bom homem, pai. Mas isso foi só um arranjo. Walter foi estudar fora e agora que voltou, mãe merece estar com ele. É como um conto de fadas. Então você acha que sua mãe fez certo em me deixar por ele? Ela não hesitou, nem um segundo. Eles eram um pro outro. Você foi só uma ponte enquanto ele não estava. O frio se instalou nos meus ossos. Me diz uma coisa, Jody. Se Walter nunca tivesse ido embora, sua mãe teria se casado com ele e você seria filha dele. Esse teria sido o cenário perfeito, não é? Um sorriso sonhador apareceu no rosto da minha filha, exatamente como num conto de fadas. Aquele sorriso foi o que finalmente quebrou algo dentro de mim. Perguntei quem mais sabia. Meus sogros, Kai e Greg, sabiam de tudo há 6 meses. Tinham me olhado na cara em cada reunião de família, sabendo que minha vida era uma farsa. Muito interessante, murmurei me levantando. O que você vai fazer, pai? Perguntou ela com curiosidade. Vou dar a todo mundo exatamente o que quer, disse com um sorriso. Judy não percebeu o que estava fazendo ao dizer aquilo. Ela reproduziu uma narrativa que sua mãe havia construído e alimentado durante meses, provavelmente anos. Quando uma criança descreve a traição do próprio pai como conto de fadas, não está sendo cruel por malícia. Está repetindo o que aprendeu em casa. A pergunta real não é o que Judy disse, é o que Callie foi plantando nela durante todo esse tempo. Não perdi tempo, fui direto ao escritório do meu advogado. Ron Jerome, preciso de um divórcio, disse sentando na cadeira. E preciso rápido. Quero controle total dos meus ativos. Nada de pensão, nada de generosidade. Se ela quer uma vida melhor, que peça pro Walter. E a custódia da menina? Perguntou Ron. Dá tudo pra Callie, respondi. Elas merecem uma outra. Saí dali e fui direto pro banco. Retirei cada centavo da conta conjunta, deixando exatamente o que Callie havia contribuído naquele mês. Fui à honrada empresa e removi Callie como beneficiária do meu plano de previdência e do seguro de vida. No final do dia, Callie Thompson já não existia nos meus registros legais nem financeiros. Quando ela recebeu a notificação no escritório no dia seguinte, o pânico se instalou. Me ligou gritando, dizendo que não era justo, que merecia metade da casa. A casa é da minha mãe, Callie, lembrei a ela. E quanto à conta bancária, te deixei o que você contribuiu esse mês. Nos vemos no tribunal. O tribunal estava em silêncio quando entramos. Callie estava lá com a advogada dela.
Lana. Jade também estava presente, sentada na primeira fileira, esperando ver a mãe conseguir o final feliz. Lana começou exigindo metade dos meus ativos e pensão mensal. Ron se levantou ajeitando o terno. Meritíssimo, meu cliente, e a requerida tem salários quase idênticos. Se vamos falar em pensão, talvez a senhora Thompson devesse pagar ao meu cliente. Quanto aos ativos, meu cliente foi o único provedor real da conta poupança, que foi legalmente esvaziada. O juiz assentiu olhando os papéis. Se os salários são iguais, não há pensão para nenhum dos lados. O rosto de Callie começou a desmoronar. Ron continuou: quanto à custódia, meu cliente cede a custódia total à mãe. Não deseja visitas. Pagará a pensão alimentícia mínima por lei pelos próximos 2 anos, até a menor completar 18 anos. Judy soltou um grito abafado. Você não pode me abandonar, pai. Sou sua filha, gritou do lugar. O juiz a chamou ao estrado. Queria ouvir a versão dela. Judy subiu chorando, dizendo que não sabia que eu não amava. Ron se aproximou dela. Judy, você ama seu pai? Sim. E você respeita seu pai? Sim. Então me explica isso. Por que você disse ao seu pai que o casamento de 17 anos dele era só um arranjo? Por que disse que Walter era o verdadeiro amor da sua mãe e que ele deveria simplesmente aceitar? Judy ficou em silêncio com a boca aberta. Ron não deu espaço. Você disse que se Walter fosse seu pai, seria um conto de fadas. Você disse que seu pai era só uma opção conveniente. Você queria que ele fosse embora para poder ter sua família perfeita com Walter. Isso está certo? Eu não quis dizer. Responde. Sim, admitiu ela. Ron se virou para o juiz e então voltou para Judy. Você abandonou o homem que cuidou de você em cada febre, que fez horas extras para te comprar patins enquanto usava a mesma roupa velha por 2 anos. Você o descartou como sapato velho porque queria o Walter. Pois bem, Judy, seu pai está te dando o que você pediu. Está te deixando ir com o Walter. Que há de errado nisso? Judy desabou no estrado chorando incontrolavelmente. Me desculpa, pai. Por favor, não me abandona. O que Ron fez naquele estrado não foi cruel. Foi um espelho. Quando você coloca as palavras de volta na boca da pessoa que as disse, sem filtro, sem suavização, o peso delas fica visível. Judy havia repetido uma narrativa sem entender o que ela custava. Ouvir de volta, num tribunal, na voz de outra pessoa, foi a primeira vez que ela processou de verdade o que tinha dito. E então aconteceu algo que ninguém esperava. A advogada de Callie, Lana, se levantou e, após consultar rapidamente com uma Callie que evitava o olhar de todo mundo, declarou: Meritíssimo, minha cliente e seu noivo, o Sr. Walter, não desejam a custódia da menor. Eles vão se casar em breve e não querem que a criança interfira na nova vida deles. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Judy parou de chorar por um segundo e olhou para a mãe com uma expressão de terror. O conto de fadas acabava de expulsá-la da história. O juiz, um homem de rosto severo, bateu a mesa com uma força que fez os papéis saltarem. O rosto tinha passado da neutralidade para um tom vermelho alarmante. Senhora Thompson, disse o juiz com uma voz que destilava desprezo. A senhora está confirmando perante esse tribunal que prefere renunciar à própria filha para não interferir no relacionamento com seu noivo? Callie não levantou os olhos. Manteve as costas rígidas, as mãos entrelaçadas. Não disse nada, mas o silêncio dela foi a resposta mais ruidosa da tarde. Jade, no estrado, soltou um alarido de dor pura, um som que te partia a alma. Mãe, não. Por favor, suplicou. Callie permaneceu de pedra. O juiz se esfregou nas têmporas com exasperação, olhando de Callie para mim. Senhor Taylor, disse o juiz, o senhor não quer a custódia. Sua esposa também não. O que pretendem fazer? A arrogância e o ego dos dois vão destruir a vida desta criança. Me levantei ajeitando o paletó. Meritíssimo. Minha mãe Brenda Taylor assumirá a custódia legal. Já assinamos os acordos necessários e ela está pronta para receber Judy imediatamente. Ela é a única pessoa nessa história que realmente entende o que significa a palavra família. O juiz estudou meu rosto por um longo momento. Percebeu que minha decisão não nascia do ódio, nascia da necessidade de dar uma lição. Assentiu solenemente e bateu o martelo. A custódia é concedida à avó Brenda Taylor. Ambos os pais biológicos ficam obrigados a pagar o máximo de pensão alimentícia permitida por lei. Não haverá pensão conjugal, nem acordos de ativos adicionais. O divórcio está concedido. O som do martelo ecoou como um tiro. Ron se inclinou para mim. Esse foi o divórcio mais rápido e limpo que já vi na minha carreira, sussurrou. Depois que a sessão terminou, encontrei Judy sentada num banco do corredor ao lado da minha mãe, cabeça baixa, ombros tremendo. Minha mãe esfregava as costas dela em círculos lentos. Me aproximei e sentei do outro lado. Querida. Judy levantou os olhos, tão inchados que mal conseguia abri-los. Pai, sinto muito. Você tinha razão. A gente não vive num conto de fadas. Escuta bem, Judy. Mantive a voz firme, mas sem crueldade. Nunca quis te abandonar, mas precisava que você entendesse como é quando as pessoas que você ama te descartam porque acham que merecem algo melhor. Se eu deixasse você me pisotear hoje,
Você cresceria achando que amor é algo que você pode usar e jogar fora. Amor é de duas vias. Você dá respeito, recebe respeito, dá desprezo e é exatamente isso que a vida te devolve. Jody se jogou nos meus braços agarrando minha camisa, como se fosse a única balsa num naufrágio. Fui idiota, pai. Fui tão idiota. Agora você sabe quem ficou quando as luzes se apagaram, disse beijando a testa dela. Sua mãe escolheu a fantasia. Nós escolhemos a realidade. Judy vivia com minha mãe, mas passava quase todas as tardes comigo. Nossa relação, antes baseada na superficialidade de pai paga as contas, agora era profunda e honesta. Tínhamos aprendido a nos conhecer de novo. Numa tarde de domingo, Judy entrou correndo com o celular na mão e o rosto aceso de emoção. Eu estava na sala lendo o jornal. Pai, você não vai acreditar no que acabou de acontecer. O que é agora? O Walter deu uma surra tremenda na mãe ontem à noite. Os vizinhos chamaram a polícia. Walter está preso e mãe está no hospital com a mandíbula quebrada. Fiquei em silêncio por um segundo. Um sentimento de justiça escuro, mas inegável me percorreu. Veja bem, disse deixando escapar uma risada curta e seca. Parece que o amor verdadeiro não era tão doce quanto ela pensava. Fui casado com ela há 17 anos, Judy. Eu sei muito bem que aguentar as reclamações constantes dela é um castigo que não é qualquer um que aguenta. Walter claramente não teve minha paciência. Judy soltou uma gargalhada irônica enxugando. Uma lágrima de riso. Ela disse que era como um conto de fadas, né? Parece que a história foi escrita pelos irmãos Grimm. Dos de verdade e dos que terminam mal. Nesse momento, Maria saiu da cozinha enxugando as mãos num pano. Era uma mulher que eu havia conhecido no trabalho, alguém que entendia de lealdade e esforço. Me olhou com curiosidade. Perdi alguma coisa importante? Perguntou com um sorriso. Judy se aproximou dela e deu um abraço rápido. Não, Maria, nada importante. Me recostei no sofá, olhando para minha filha e para a mulher, que agora estava ao meu lado. Kali provavelmente me ligaria do hospital, pedindo dinheiro, pedindo perdão, pedindo para voltar. Minha resposta já estava escrita há muito tempo. Os engrenagens da minha vida finalmente voltavam a girar sem problemas. E desta vez, o óleo que os movia era a verdade. Ela escolheu o conto. Ficou com as consequências.